Passadas 8 décadas da chegada do acervo cangaceiro ao Instituto Histórico, nossa produção convidou o perito criminal Vitor Portela para examinar o punhal e as cartucheiras usadas por Lampião na manhã fatal do ataque ao covil do grupo bandoleiro. Na mesma ocasião, também foram periciados os bornais. A intenção é esclarecer, à luz da ciência forense, dúvidas sobre os tiros que liquidaram o rei do cangaço e sua rainha, já que até hoje versões contraditórias persistem sobre a forma em que ambos morreram. Declarações dadas ao longo dos anos pelos policiais volantes que participaram do combate apontam o soldado Honoratinho, como autor do tiro fatal que abateu Lampião. Entretanto, nesse ano de 2018, o escritor Frederico Pernambucano de Melo afirma em seu novo livro que o chefe cangaceiro foi morto apenas por um tiro, que o acertou próximo ao umbigo, disparado pelo soldado Sebastião Vieira Santos, conhecido como Santo, o mesmo que teria decepado a cabeça de Lampião. Ainda sobre a emboscada em Angico, o cabo Panta de Godói deixou para a história depoimentos em que afirma ter acertado Maria Bonita com 2 tiros de fuzil. O primeiro lhe teria atingido a barriga. Ao tentar fugir, a cangaceira recebeu um segundo balaço nas costas. Ainda de acordo com o militar, ele próprio degolou a companheira de Lampião, ainda viva. E é justamente nesse contexto de informações controversas que a perícia será fundamental para que todos quantos se debruçam sobre a fascinante história do cangaço possam tirar suas conclusões. Quando a gente faz levantamentos periciais em locais de crime, um dos elementos que a gente avalia também, além de todos os elementos vinculados, são as vestimentas, né? Então a gente, para poder analisar e tentar elucidar algumas dúvidas do que aconteceu na morte de Lampião, a gente pegou os elementos que estavam aqui no museu, que são as cartucheiras, o punhal e a bainha, que possuem avarias com a compatibilidade, né, de disparos de arma de fogo. E a gente tentou montar no Coronel Luciano, que tem uma estatura parecida com o Lampião, para poder identificar trajetória do disparo, saber de onde provavelmente veio esse disparo e onde esse disparo atingiria Lampião, porque a gente consegue constatar que os disparos nas cartucheiras e na bainha, eles transfixaram ou tiveram uma mudança de trajetória que realmente atingiram quem portava, ou seja, Lampião. Na cartucheira, especificamente, a gente consegue constatar uma avaria próxima à região central, frontal dela, tá? A gente tem características que indicam como tem uma avaria lateral mais lateralizada à esquerda e a perfuração na região lateral direita, em diagonal, a gente consegue constatar que esse disparo veio nesta direção, transfixou a cartucheira e atingiu Lampião, tá? Provavelmente algum órgão vital, tá? Pulmão, e pode ter levado sim Lampião à morte ou ter levado ele a tombar ao solo, ok? Também constatamos outra avaria, tá? Compatível com um disparo de arma de fogo, que é essa avaria na bainha, tá? E no punhal. Bem parecida com aquela, a gente consegue determinar também a trajetória, porque a gente tem avarias do impacto e do deslocamento do projétil na estrutura metálica. A gente percebe que ele bate inicialmente aqui, se desloca para cá e aqui provavelmente ele teve uma mudança de direção, tá? Atingindo a região genital ou a virilha de Lampião. Esse projétil aqui. É fundamental registrar que Lampião, um pouco mais magro do que o nosso modelo, usava o punhal em diagonal, enfiado sobre a cartucheira de cintura, o que deixava a arma mais colada ao corpo, fato que fez a bala, desviada pelo impacto na bainha, resvalar e atingir a região umbilical, corroborando com o depoimento do então aspirante Ferreira de Melo, chefe do grupo de combate, integrante da volante do Tenente Bezerra, que primeiro abriu fogo contra o rei do cangaço e que relatou ter visto o ferimento. Já nos bornais, que a gente analisou também, a gente constatou elementos também, tá, compatíveis com disparo de arma de fogo, 2 na verdade, todos os 2 na região posterior. Tá? Um com formato elíptico, vamos dizer assim, vertical, indicando que o disparo foi também descendente, de cima para baixo,
Já o outro, ele tem um formato elíptico horizontal, da direita para a esquerda. Só que os bornais, a gente não tem certeza, né, se estavam realmente estavam sendo trajados por Lampião ou por Maria Bonita no momento em que aconteceu o fato, mas a gente consegue constatar que quem portava esses bornais recebeu 2 disparos pelas costas. Basicamente, de elementos materiais que a gente conseguiu constatar nas vestes, foram essas, né? E óbvio, no punhal também. Então a gente conseguiu constatar esses quatro pontos de perfuração ou de impacto de projétil de arma de fogo. Quando a gente coloca os bornais no Coronel Luciano para ter uma dimensão melhor, né, da localização das avarias, das 2 perfurações compatíveis com disparo de arma de fogo, num indivíduo, né, provavelmente Lampião, devido às dimensões do Coronel Luciano serem compatíveis com o de Lampião, a gente consegue identificar que são 2 elementos, tá? Então a gente tem uma perfuração nesta posição e outra perfuração nessa posição. Tem outras 2 avarias, mas não são vinculadas a armas de fogo, tá? São elementos cortantes que causaram essas 2 avarias. Então nessas 2 perfurações a gente consegue constatar, analisando minuciosamente as avarias, consegue constatar as direções, tá? Então essa aqui a gente consegue constatar que ela tem um sentido mais horizontal, continua inclinado, tá? Tangencial, de baixo para cima, devido às avarias. Esta aqui, nessa perfuração que a gente constatou, a gente percebe que ela tem esta dimensão maior que essa, ou seja, ele foi tangencial e nesta direção, certo? Agora, para definir o sentido, se foi de lá para cá ou daqui para lá, a gente consegue determinar pelas avarias no tecido. A gente vê que teve um arrancamento nessa região e na região posterior há um amassamento, né, um abaloamento desta região na região posterior. Então a gente consegue determinar que ele arranca o tecido nesta posição, causa essa avaria, esse abaloamento nesta outra região e perfura a vítima, tá? Quem trajava o bornal. Nesta avaria, a mesma situação. A gente percebe que houve um arrancamento do tecido vermelho aqui, que é onde o projétil inicia a sua transfixação, tá? Há esse choque, a colisão com esta região, o que causa também um abaloamento na região posterior desta região, então, o que comprova que o projétil seguiu essa trajetória. Quando a gente veste a cartucheira no Coronel Luciano, a gente percebe que há uma sobreposição entre os 2 elementos e onde a gente constatou as perfurações nos bornais deixam de ser visíveis, ou seja, quem já estava vestindo a cartucheira, se estivesse vestindo o bornal, teriam as mesmas perfurações que a gente constatou nos bornais, também nas cartucheiras, mas não há.